E aí, pessoal, firmes? Nós vamos começar então o estudo do material 3 de regimento interno da Câmara dos Deputados. Nesse material 3, pessoal, nós vamos focar na análise inicial sobre as comissões, tá? Nós vamos tratar sobre esses aspectos aqui, ó. Então, as disposições gerais sobre as comissões, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor. No seu material dá para ver melhor, né? Falaremos sobre as comissões permanentes. Sobre as competências das comissões, eu sugiro que vocês só estudem de duas comissões. A da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e da CFT, Comissão de Finanças e Tributação. Não sugiro vocês estudarem as competências de nenhuma outra comissão, tá? São várias comissões aí na Câmara, e não vale a pena você estudar as competências de todas, tá? É perda de tempo. Estudaremos sobre as comissões temporárias, e aí nós temos as comissões especiais, comissões parlamentares de inquérito e externas, que são tipos, né, de comissões temporárias. Beleza? Falaremos também sobre a presidência das comissões, impedimentos e vagas. Essa parte aqui é a parte que eu vou deixar para vocês lerem, porque eu não acho importante isso aqui nessa parte de comissão. E essa parte aqui, que eu tinha colocado aqui no regimento, eu achei melhor nós tratarmos dessa participação de deputados na comissão representativa do Congresso na resolução específica que trata sobre esse assunto da comissão representativa do Congresso Nacional. Então, quando nós formos estudar essa resolução do Congresso, que faz parte do regimento interno, eu vou mesclar esses dois conteúdos, porque a gente estuda tudo junto de uma vez só. Pessoal, tem mais parte de comissão, que é sobre as suas reuniões e seus trabalhos. Mas essa parte eu vou falar com vocês quando nós formos estudar as sessões da Câmara, porque eu já falo como é que funciona o plenário e como é que funcionam as comissões. Fica mais fácil até para você fazer os paralelos, tá bom? Então aqui eu vou estudar a parte mais organizacional e a parte de funcionamento nós vamos falar mais no próximo material, tá? No material 4, beleza? O próximo material vai ser o material, acho que vai ser o maior material de todos. Eu acho, não sei também, porque depende de como é que a gente vai desenvolvendo a matéria, né? Mas lá nós vamos falar especificamente de como é que funcionam as sessões do plenário, todos os detalhes, essas partes, ordem do dia, grande expediente, todos aqueles detalhes, e depois veremos como é que funcionam as comissões. Então você vai ter que fazer as comparações entre o funcionamento do plenário e das comissões, beleza? Então hoje aqui é a parte organizacional. Isso aqui é mais ou menos como se fosse uma continuação do material 2. Lembra que no material 2 nós tratamos sobre os órgãos, sua composição e suas competências? Basicamente é isso que nós vamos fazer agora com as comissões. Lembra que eu não falei sobre as comissões do material 2, então o material 2 vai ficar muito grande. Veja, o material 3 até agora é o maior, até agora, né? 79 páginas. É muita coisa sobre comissão, pessoal. E aí, o que eu vou fazer? Nós, no primeiro passo, veremos as comissões na Constituição Federal e, com destaque, falaremos sobre a CPI. Pessoal, olha, você fala assim, professor, me fala um assunto que você tem certeza que vai cair na minha prova. CPI. Absoluta certeza. Pensando assim em direito constitucional como um todo. Até em regimento interno. CPI é praticamente impossível não cair uma questão na sua prova sobre CPI. É quase impossível. Tá? Então, se o examinador não cobrar a CPI, é certeza que ele está passando mal. Beleza? E aí, eu vou destacar profundamente a jurisprudência do Supremo sobre esse assunto. Aí a gente faz, então, a análise constitucional das comissões. A gente vai lá no final do material, faz algumas questões sobre essa parte, aí volta para estudar, então, as comissões no regimento interno. Essa parte que nós vamos ver hoje, ela é uma parte simples, não é difícil não. Só tem alguns detalhezinhos que merecem aí a nossa consideração, beleza? Então vamos primeiro ter uma visão constitucional sobre as comissões parlamentares e a gente começa com a disposição do 58 da Constituição, que fala que o Congresso Nacional e a Câmara e o Senado podem ter comissões. Então nós podemos ter comissões na Câmara, que são as que mais nos interessarão quando nós formos estudar o regimento. O regimento vai tratar dessas comissões da Câmara dos Deputados. Temos comissões no Senado, que são as comissões com as quais eu trabalho como consultor. E temos as comissões mistas de deputados e senadores, que são as comissões do Congresso Nacional. Essas comissões podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes são aquelas, pessoal, com caráter técnico-legislativo. Geralmente elas atuam na parte do processo legislativo, emitindo as suas opiniões,
tá? Antes de o assunto ser levado ao plenário. Essa é a regra geral, tá? Agora, existem também comissões temporárias que são criadas para uma determinada finalidade e, após atingida essa finalidade, em regra, elas são extintas. Como elas têm um prazo certo, elas também podem ser extintas antes de alcançarem o objetivo que motivou a sua criação, caso o prazo dela se extinga e não haja a prorrogação. Não se preocupe que todos esses detalhes serão analisados vez por vez, tá? Então, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Geralmente, as comissões permanentes, elas já estão previstas no regimento interno da casa. Nós veremos, então, que o próprio regimento da Câmara já prevê todas as comissões permanentes da Câmara dos Deputados. As outras comissões temporárias, elas geralmente são criadas por um ato específico, geralmente uma resolução, tá bom? Então você cria essas comissões temporárias para justamente atender às finalidades que justificaram a sua criação. No caso específico da Câmara dos Deputados, a gente vai ter 3 tipos de comissões temporárias: as especiais, as comissões parlamentares de inquérito e as comissões externas. Mas depois a gente vai ver isso, beleza? Muito bem. Com certeza, pessoal, a comissão mais importante que você tem que saber, eu já expliquei, é a CPI. Bacana? Eu queria aqui trazer para vocês algumas considerações rápidas sobre todas as comissões que estão expressamente previstas na Constituição Federal. Isso aqui, claro, que pode cair no seu concurso, tá? Essa resolução número 3 de 90 é a resolução que eu tinha mencionado para vocês no início da aula, que vai ser a resolução na qual eu tratarei desse assunto aqui, ó. Esse último assunto aqui. Porque essa resolução do Congresso, ela trata especificamente dessa comissão representativa do Congresso. Durante o recesso, o Congresso não fecha as portas, tá, pessoal? Durante o recesso, o Congresso continua funcionando por meio da sua comissão representativa. Então, os senadores e os deputados, em regra, ficam de recesso, mas essa comissão representativa, ela é eleita para representar os interesses do Congresso durante esse período, tá? Então, durante o recesso, e o recesso de meio de ano e o de fim de ano, tá? Haverá uma comissão representativa do Congresso eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo. Então, olha só, nós estamos aqui em 2023. Esse aqui é o primeiro período legislativo e esse aqui é o segundo, né? Lembra lá, período legislativo vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1 de agosto a 22 de dezembro. Então, quando é que vai ser eleita, pessoal? Olha só, na última sessão ordinária de cada período. Então, aqui, ó, a última sessão ordinária vai eleger a comissão representativa desse recesso e essa última sessão aqui ordinária vai eleger a comissão representativa para esse recesso. Os detalhes sobre isso nós vamos ver lá na resolução. Depois a gente vê isso, tá bom? Só tem que saber, por agora, só a disposição constitucional. Então, durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum. Aqui, quando ele fala regimento comum, ele está se referindo, na prática, a essa resolução. É essa resolução que fala quais serão as competências dessa comissão representativa, cuja composição reproduzirá tanto quanto possível o quê? Aquele princípio geral da proporcionalidade partidária. Muito bem. Quando a gente for estudar essa resolução, a gente entra nos detalhes. A próxima resolução é a Comissão Mista de Orçamento, que hoje é chamada Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Essa comissão nós vamos estudar também com mais detalhe lá na parte que trata sobre a questão orçamentária na Constituição Federal, tá bom? Para quem vai fazer para consultor de orçamento, a resolução que regulamenta essa comissão cai em prova, porque vocês vão trabalhar nessa comissão, assessorando essa comissão, tá bom? Então, é uma resolução mais específica e não cai geralmente para analistas e consultores legislativos, só para consultor de orçamento, tá bom? Mas tem uma resolução do Congresso que também trata especificamente desta comissão.
Pessoal, o processo legislativo orçamentário, ele é um pouquinho diferente do processo legislativo que nós estudamos lá nos artigos 59 a 69 da Constituição Federal. Tem alguns detalhes, tá? Uma boa parte é parecida, mas tem alguns detalhes. O processo legislativo orçamentário é o que envolve isso aqui, ó, o PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. E ele tem algumas particularidades em relação ao processo legislativo ordinário. Para resumir, é isso aqui, ó. Quando um projeto de lei ele é apresentado pelo presidente da República, isso lá no processo legislativo comum, tá? A discussão e a votação tem início obrigatoriamente na Câmara dos Deputados, que será a casa iniciadora, e em seguida, se o projeto for aprovado, ele vai o quê? Para a casa revisora, que é o Senado. Em caso de aprovação pelo Senado, o projeto vai o quê? Vai ser encaminhado para o presidente da República para que ele possa sancionar ou vetar. Se o projeto, no entanto, for emendado pelo Senado, a gente viu que volta para a Câmara, então, deliberar sobre as suas emendas, né? Só que no processo legislativo orçamentário é diferente. Olha só, no caso específico do processo legislativo orçamentário, ele vai ser, antes de ser encaminhado ao plenário do Congresso, analisado por essa comissão mista, que é a comissão mista que nós falamos aqui para vocês. Essa comissão mista é que vai substituir as comissões da Câmara e do Senado. Então, quando o presidente apresenta esses projetos, o projeto ele é analisado antes pela comissão mista e depois que a comissão mista emite seu parecer, vai para o plenário do Congresso. A apreciação não é separada na Câmara e no Senado, é uma apreciação conjunta das duas casas. Então, veja só, no processo legislativo das leis orçamentárias, não há esse trâmite, embora se trate, repita-se, de leis ordinárias. Ou seja, o PPA, LDO, LOA e os créditos adicionais são leis ordinárias, mas estão submetidos a um processo legislativo diferenciado. Tá ok? Em verdade, o projeto dessas leis orçamentárias ele é instruído somente na comissão mista de orçamento. Essa comissão é que receberá os pareceres das comissões temáticas das duas casas legislativas, tá? E as emendas parlamentares, e em seguida emitirá o seu parecer, encaminhando-o juntamente com o projeto para votação pelo plenário das duas casas do Congresso em sessão o quê? Conjunta. E ao final, na sessão conjunta do Congresso, se o projeto obtiver maioria simples de votos, estará aprovado, tá ok? E como se trata de uma sessão conjunta, o cômputo desta maioria simples se dá o quê? Em votos separados. Ou seja, apesar de deputados e senadores estarem na mesma casa, no mesmo lugar, os votos são tomados separadamente. Votos dos deputados têm que ter maioria simples, votos dos senadores têm que ter maioria simples para aprovar os projetos. É diferente de sessão unicameral. Lembra que nós estudamos lá na parte de poder, de processo legislativo, a revisão constitucional, lembra na parte das propostas de emenda à Constituição? A revisão constitucional que aconteceu lá muitos anos atrás, ela foi feita em sessão unicameral. Ou seja, você misturou deputados e senadores para decidir o assunto. Ali os votos não faziam distinção entre deputados e senadores. Ou seja, as duas casas se tornaram uma só, por isso unicameral. Agora, na sessão conjunta, eles estão juntos, mas não se misturam. Na sessão unicameral, eles se misturam. Tá bom? Então, assim, só um detalhezinho e depois você dá uma lidinha, porque nós vamos estudar isso aqui com profundidade. Eu nem vou me preocupar agora com esse artigo 166, porque é assunto que nós vamos aprofundar, assim, poderosamente lá na parte de orçamento. Coloquei só aqui, só para realmente você lembrar desses assuntos ou ter uma primeira visão dele, só a leitura, não precisa nem preocupar muito em entender tudo agora, essa parte orçamentária é um pouco chata mesmo, mas depois a gente vai aprofundar esse assunto específico, beleza? E aí, olha só, o que me interessa aqui no artigo 166 é o parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista, que é essa que nós estamos falando, de senadores e deputados, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo, ou seja, o PPA, LDO e LOA. E também as contas que são apresentadas todos os anos pelo presidente da República, antes de serem julgadas pelo Congresso Nacional, também a comissão mista aí, ela emite um parecer sobre essas contas. Tá ok? Muito bem.
ela também vai ser responsável por examinar e emitir parecer sobre o quê? Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso e de suas casas. Beleza? Muito bem. Os detalhes sobre essa comissão também, né, estão previstos lá no Regimento Comum do Congresso, por meio de resolução própria. Além disso, as emendas ao PPA, LDO e LOA são apresentadas enquanto o projeto está o quê? Na comissão mista. Então, enquanto o projeto está na comissão mista, os deputados senadores podem apresentar emendas a PPA, LDO e LOA. E essa comissão emitirá parecer e as apreciará, né, apreciará tanto o projeto quanto as emendas, tá ok? Na forma regimental, para que depois o plenário das duas casas, em sessão conjunta, delibere sobre esses projetos de lei orçamentários. Tá ok? Muito bem. Além disso, tem uma situação muito interessante em relação ao projeto de leis aí orçamentárias. Quando o presidente envia esses projetos, ele pode, pessoal, fazer algo que não é possível nos projetos comuns. Porque esses projetos de questão orçamentária são muito complexos e às vezes pode ter algum errinho. Então, quando o presidente envia o projeto e ele detecta que há algum errinho, há a possibilidade de ele mandar uma mensagem retificadora, a gente chama assim no processo legislativo orçamentário. Essa mensagem retificadora vai ser encaminhada, olha só, para a comissão mista, e essa mensagem retificadora pode alterar, né, pode sugerir uma alteração da parte cuja alteração é proposta enquanto ela não tiver a sua votação iniciada. Então vamos imaginar, por exemplo, que lá temos o projeto de lei e tem várias partes nesse projeto, certo? De lei orçamentária, por exemplo. O presidente pode, por exemplo, mandar uma mensagem retificadora em relação a essa parte aqui do projeto, se a votação dessa parte não tiver ainda iniciado. Entendeu? Então essa é a hipótese. Então o presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso para propor modificação nos projetos a que se refere esse artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Beleza? Muito bem. Beleza, pessoal? Além disso, o artigo 77 também traz outra competência para essa mesma comissão. Isso aqui também a gente vai estudar bastante quando nós falarmos lá sobre o controle da administração pública dos artigos 70 a 75 da Constituição, tá? Principalmente sobre o TCU, tal. Essa comissão mista, pessoal, é uma comissão mista permanente do Congresso que, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que essas despesas não autorizadas se deem na forma de investimentos não programados ou subsídios não aprovados, tá? Diante dessas circunstâncias, essa comissão poderá solicitar à autoridade governamental responsável, por exemplo, ao ministro, que no prazo de 5 dias preste os esclarecimentos necessários à vista dessa comissão. Esse cara pode não prestar os esclarecimentos ou prestar os esclarecimentos, mas a comissão considerá-los insuficientes. Neste caso, a comissão, então, diante de fortes indícios de irregularidade, poderá solicitar ao TCU pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Então, o TCU vai ter que se debruçar sobre esse assunto, sobre essa suspeita de irregularidade de despesa, diante o quê? Da omissão da autoridade competente ou do envio de provas insuficientes. O TCU vai ter que se virar e encontrar elementos para verificar se essa despesa foi irregular ou não. Se o TCU der um parecer pela irregularidade da despesa, esse parecer do TCU dá à comissão
Se julgar que o gasto possa causar irreparável ou grave lesão à economia pública, a comissão poderá propor ao Congresso a sustação dessa despesa. Então, ela poderá propor um projeto de decreto legislativo para que o Congresso suste essa despesa irregular. Tá? Então, veja que é uma forma específica, concreta, de controle aí sobre despesas realizadas pelo Executivo. Tá? Então, diante de indícios de despesas não autorizadas, essa comissão pode pedir informações. Se as informações não forem prestadas ou forem consideradas insuficientes, essa comissão pode se valer da ajuda do Tribunal de Contas da União para ele emitir um parecer sobre essas despesas. E aí, a depender do relatório que o TCU entregar para essa comissão, ela poderá tomar providências. No caso específico aqui que é previsto, se o parecer do TCU for pela irregularidade da despesa, essa comissão poderá fazer o quê? Propor ao Congresso Nacional a sustação por meio de um projeto de decreto legislativo. Tá bom? Muito bem. Nós temos também outra comissão mista também de deputados e senadores, que é a comissão responsável por apreciar as medidas provisórias. Isso aqui nós já estudamos bastante lá em processo legislativo. Diz lá o artigo 62, parágrafo 9º, que caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso. Então não se confunda. Na parte orçamentária, PPA, EDO, LOA e créditos adicionais, há uma comissão mista e depois esses projetos serão analisados o quê? Em sessão conjunta. No caso de medidas provisórias, há uma comissão mista também, só que a medida provisória depois será analisada separadamente, primeiro na Câmara e depois no Senado. Tudo bem? Cuidado para você não confundir esses detalhes. Essa comissão aqui específica, nós vamos estudar lá na resolução número 1 de 2002, que cai no seu concurso, com certeza. Tá? Então, nós vamos estudar especificamente essa comissão lá nessa resolução. Então, veja, tanto a comissão mista de orçamento quanto essa comissão aqui, elas estão regulamentadas em resoluções do Congresso, resoluções essas que fazem parte do regimento comum do Congresso Nacional. E aí nós temos ainda, essa aqui é a menos importante, talvez a maioria de vocês nem sabia que essa comissão aqui existia, que é uma comissão para acompanhar e fiscalizar as medidas referentes ao estado de sítio ou de defesa. Veja só que a mesa do Congresso Nacional, cuidado, tá? A mesa do Congresso, ouvido os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros, tá? Para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Beleza? Muito bem. E aí que entra o assunto assim mais importante do seu concurso no que diz respeito a esse artigo, esse material 3. O mais importante, eu fiz questão de grifar mesmo, é você estudar tudo sobre CPI. Mas eu quero fazer isso num bloco específico. No bloco seguinte, a gente faz tudo sobre CPI. Tá bom? Para ficar num bloco só, separadinho, bonitinho. Daqui a pouquinho a gente volta então. Um abraço, até mais.